O Deportivo Táchira é uma merda, o Deportivo Táchira é uma porcaria, o Flamengo tem a obrigação de golear. Vamos quebrar alguns mitos, vamos desmentir algumas coisas aqui, vamos desmistificar também alguns assuntos, porque é muito fácil, sempre que o Flamengo vai enfrentar qualquer outro time, parece que esse é o assunto que vem à tona, né? O Flamengo vai enfrentar qualquer time da América do Sul, todo mundo tem esse discursinho meia boca, esse discursinho preparado, raso, de que o Flamengo é infinitamente superior. Mas aí eu te pergunto, é óbvio que eu vou chegar lá nesse lugar, tá? Mas eu só te pergunto, quantos jogos você viu do Deportivo Táchira? Não, fala pra mim. Quais foram os últimos 3 confrontos do Deportivo Táchira? Já que você acompanha pra cacete. Me fale o nome do treinador do Deportivo Táchira. Me fala se ele joga num 4-3-3, num 4-4-2. Meu irmão, o nego não sabe absolutamente nada, mas tem uma mania de cravar sempre que quem vai jogar contra o Flamengo é uma merda e que o Flamengo tem a obrigação de passear contra qualquer adversário que seja, tá? Vou falar aqui um pouco sobre esse jogo de hoje, esse confronto que se desenha, com um possível equívoco do Felipe Luiz já na saída, na escalação, que já aconteceu, a gente já apontou esse erro. E, Filipinho, não pode errar de novo, bicho. Você é um baita treinador, velho. O time precisa de um meio de criação, tá? Você já cometeu esse erro e eu vejo a provável escalação do Flamengo de novo, com os 4 jogadores de frente naquele 4-2-4 que você acha, Felipe, que viram 4-3-3, mas as características das 4 peças que você escala lá na frente são muito ofensivas. Eles têm por característica natural agredir mais, atacar mais. Mas vamos embora, vamos falar aqui desde o início, porque hoje, amigo e amiga, é Libertadores da América, né? Você com certeza é assim como eu, mesmo entendendo que a diretoria está falando sobre o foco no Campeonato Brasileiro, de fato, se você jogar o Campeonato Brasileiro com a seriedade máxima, com o investimento que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, a chance de ser campeão é gigante, né? Torneio de mata-mata, você pode passar por um percalço de um jogo de, ainda mais na Libertadores, que afinal é jogo único. Então, assim, é óbvio que o campeonato de pontos correntes te dá mais certezas, e por isso eu entendo a diretoria do Flamengo, mas eu estou falando com você, torcedor. Aqui quem está assistindo não é o diretor do Flamengo, não é a presidência do Flamengo, é você que vai botar teu manto sagrado hoje, vai sentar na frente da TV, porque acho que você não está na Venezuela, né? E vai torcer pelo Flamengo. Falando com você, assim como eu, hoje é diferente, não é? Fala a verdade para mim, joga real. O dia de Libertadores da América não é mais gostoso? O dia não fica mais bonito? O dia mesmo chuvoso, como está se desenhando aqui perto da minha casa, mesmo assim ele tem um tom diferente. É um dia mais prazeroso. Eu penso isso e tenho certeza que 90% dos torcedores do Flamengo também tem esse encanto com a Libertadores da América. Afinal de contas, numa escala hierárquica óbvia, é Estado, né? Óbvio, país, e dentro de país o brasileiro maior que a Copa do Brasil, e aí, óbvio, numa escala hierárquica lógica, a América, né? Ganhar a América é maior do que ganhar as outras coisas, isso é meio que óbvio, né? Como ganhar o Mundial é maior que tudo. O Mundial só tem um coeficiente que a gente pode conversar qualquer dia aqui, que é um coeficiente de pouca emoção. Era, né? Agora vai ser absurdamente foda. Vai ser talvez a melhor competição de futebol do mundo, né? O Super Mundial. Mas o Mundial, como a gente está acostumado, é aquela coisa meio sem graça, né? Chega lá, 2 joguinhos, não tem a mesma emoção, né? A mesmíssima emoção. Porém, vamos voltar a falar aqui que hoje o Flamengo estreia na Libertadores, Grupo C. O Flamengo é o bicho-papão. Isso é fato, tá, gente? Mas o Flamengo é o bicho-papão porque o Flamengo investiu absurdamente, o Flamengo investiu demais, e o próprio treinador do Deportivo Táchira deu uma entrevista onde ele fala que vai tentar vencer o Flamengo, falou, a gente está jogando em casa, aqui na nossa casa a gente precisa usar a nossa torcida, eu estudei os caras, estudei o Campeonato Brasileiro é uma das ligas mais espetaculares, uma das melhores ligas mais fortes do mundo, o cara elogiou a gente pra cacete e pontuou, ele falou, a gente vai tentar, mas a disparidade é absurda. O Flamengo é um time europeu jogando na América do Sul. Eu já falei isso para vocês, mas você não liga. Quando eu falo, você vai se importar, então, com o treinador do Deportivo Táchira, alguém que estudou futebol também, alguém que sabe o que está falando, e pontua o que eu pontuo há muito tempo. O Flamengo é um time europeu na América do Sul. O Flamengo hoje, para desespero de alguns comentaristas que eu não vou citar, de baixíssimo nível intelectual, para desespero desses caras, o Flamengo hoje, se disputar uma Premier League, cara, vai brigar na ponta. Entre os 5 primeiros, certamente a gente vai brigar lá. O Flamengo tem um baita elenco. A gente tem lateral com nível de seleção, a gente tem zagueiros com nível de seleção, a gente tem goleiro com nível de seleção, a gente tem volantes com nível de seleção, a gente tem meias com nível de seleção, a gente tem atacantes com nível de seleção. Só não vê quem não quer, amigão. Só não vê quem não quer. Aí o Fulham, o atacante do Fulham era nosso, amigão.
tá ligado? Se você for pegar, a gente pode brincar que a gente pode fazer uma lista de quantos jogadores dos times da Premier League são nossos, pô, pelo amor de Deus. Então, para deixar bem claro aqui, o Flamengo é um time europeu jogando na América do Sul. É óbvio que o Flamengo é favorito sempre em qualquer jogo da Libertadores da América. Com uma ressalva hoje ali para o Palmeiras, que é aquela ressalva óbvia de sempre. A gente vai ver como vai começar o campeonato. O Botafogo é o atual campeão, mas ontem já perdeu. Então, assim, de fato, o Flamengo é o melhor time da América. Isso não garante que ele vai ser campeão, a gente sabe disso, a gente perdeu, de adversários de baixíssima qualidade. Eu estava lá contra o Olímpia e sofri como um desgraçado com uma derrota para um time bizarro que era o time do Olímpia. Foi bizarro e a gente perdeu. Então, mesmo você sendo o melhor, mesmo você tendo nível de Europa na América do Sul, você pode perder e isso acontece bastante, né? O Flamengo já se enrolou em times que se a gente for lembrar nomes de times que o Flamengo já se enrolou sendo superior, a gente vai ficar aqui horas listando, né? Eu fico aí, fecho no Olímpia para você entender do que eu tô falando. Agora, também há tirado esse lado que sim, cara, a gente tá falando do futebol venezuelano, pelo amor de Deus, né, gente, com todo respeito ao rival, sempre que você entra em campo, você tem que jogar ao máximo, tem que respeitar a entidade que tá do outro lado, a gente respeita todo e qualquer time, todo e qualquer trabalho, mas, cara, bicho, qual foi a última vez que um time venezuelano despontou na Libertadores? Qual foi a última vez que um time venezuelano te assustou? Que você falou assim, nossa, hoje vamos enfrentar o time venezuelano. Só que o Deportivo Táchira, tá? Pra gente pontuar, é campeão da Venezuela, atual campeão, temporada passada, né? É o atual campeão. E nessa temporada que já está em curso, é o líder. É um time, pra Venezuela, ele tá acima de todos os outros. Ele é um time que vem como a força do melhor time da Venezuela. O melhor time da Venezuela pode fazer frente com o Flamengo? Não deveria, mas se o Flamengo entra desligado, desatento, sem criatividade, sem criação no meio de campo, você pode cometer alguns erros que façam o adversário gostar do jogo, porra, te arranca o empate, sei lá, numa bola parada você perca. Então a atenção no jogo de Libertadores é tudo. O time do Flamengo já tem uma certeza, que é o Varela entra no lugar do Wesley, isso aí já foi falado 300 vezes. Devemos ter aquela linha tradicional hoje com Varela, os Léos e o Alexandro, o Rossi, claro, que é o goleiro, os nossos dois grandes volantes, Pulgar e Dela Cruz. Aí o bicho começa a pegar aqui, porque acredito que o Felipe Luiz deva fazer Luiz Araújo, BH, Michael e Juninho. Acho que ele vai fazer isso. Cara, o Luiz Araújo pode fazer o meia. Não funciona, para mim, não funciona. Espero que o Felipe Luiz trabalhe isso para que possa funcionar. Confio no Felipe Luiz, mas eu vou ficar com o que eu vi, com o fato até agora. Se depois o fato muda, eu venho aqui e falo, porra, muito bom, conseguiram, corrigiram e tal, mas até agora não funciona o Luiz Araújo de 10, não funciona o Plata de 10, não funciona o Bruno Henrique de 10. Cara, o 10 tem que ter característica de jogador pifador, tem que ter característica de jogador que, em vez de velocidade, vai impor o cérebro, vai impor um bom passe. Não tem nenhum desses quatro que estão entrando hoje para fazer esse papel. Por isso a gente fica, para mim, no esquema óbvio de 4-2-4. Para mim é mais inteligente tentar jogar o Dela Cruz ali e enfiar um segundo volante diferente. Para mim faz mais sentido botar o Matheus Gonçalves, tem característica de passe, por mais que seja jogador agudo, de lateral de campo de vez em quando, o Matheus já foi meia, já foi 10. O Matheus tem essa qualidade, esse jogador clássico. Por isso hoje eu iria, pensaria, claro, assim, muito pesadamente, ou Dela Cruz ou o Matheus Gonçalves. A formação do último jogo não funciona, não é legal, fica um buraco no meio de campo, tanto para criar como para defender. Por mais que os 4 homens de frente sejam jogadores mega voluntariosos e táticos, a criatividade cai muito e eles batem cabeça até na recomposição defensiva. E batem muita cabeça na recomposição defensiva. Fica um buraco e esse buraco faz com que um jogador como o Léo Ortiz tenha que sair do espaço dele para ocupar esse meio campo vazio e aí você toma um gol como a gente tomou do Inter. Felipe Luiz, você é foda, você é um gênio, eu tô amando o teu trabalho, então foca nisso. Você viu que não funcionou, você tentou contra o Inter, viu os erros, corrige hoje e agora sim, dito tudo isso que eu falei, respeitando o adversário, tá bom, eu concordo com você, o futebol brasileiro é muito melhor que o futebol venezuelano e sim, a gente tem que vencer o jogo de hoje, né? Eu não gosto de tirar, eu vou tirar aí a palavra obrigação, porque acho que todo time que entra em campo num jogo tem a obrigação de tentar vencer, né? Acho que é meio óbvio, ululante, quando você joga algum esporte, você tem obrigação de vencê-lo. Se você não vê a obrigação de vencer o esporte que você faz, provavelmente você não sabe o que é esporte.
Provavelmente você tá equivocado, beleza? Mas acho que se o Felipe corrigir esse pequeno problema, bicho, você tem bons quatro homens de frentes. Tira um deles, bota um meia e ó, tá resolvido. Você tem peças para mexer e não deixar o meio-campo desguarnecido. Filipinho, errou contra o Inter, não erra de novo. E a gente sai vencedor e assim, vence bem o Deportivo Táchira. Vence muito bem. Obrigado. E você gostou desse vídeo? Já curtiu? Pô, tu não curtiu, irmão? Tá até agora vendo um vídeo e não curtiu? Aí não dá, né, irmão? Não dá. Irmã, você não tá inscrita? Tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Não é possível. Aí você quer ganhar um jogo de Libertadores da América, que é difícil, mas tu não quer apertar um botão de curtir e de se inscrever. Não entendo. Compartilhar, então, esquece. Você não vai fazer, né? Mas eu peço mesmo assim. E hasta a próxima, bebês. Qual o placar do jogo para você? Eu vou dizer 3-0 Flamengo. Me diz aqui qual é o teu palpite. Tchau.